2 membros da família Visconde foram brutalmente assassinados esta manhã. A polícia está investigando a situação na cena do crime. Na noite de 30 de junho de 1991, a polícia chegou a esta bela casa num subúrbio de Manila e ficou horrorizada com o que encontrou. Estelita Visconde, mãe de 2 filhos, esfaqueada 12 vezes. Sua filha de 7 anos, Jennifer, esfaqueada 19 vezes. E Carmela, de 19 anos, estuprada e morta com 12 facadas. Marido e pai amoroso, Lauro Visconde, estava viajando a trabalho quando tudo aconteceu. Ele retornou para enfrentar a tragédia. Com poucas pistas que a polícia pudesse seguir, Visconde empreendeu uma investigação extraordinária por conta própria, comunicando-se com seus familiares mortos para descobrir quem eram os assassinos. A crença no sobrenatural e particularmente a crença em que os espíritos continuam vivos, mesmo depois da morte das pessoas, sempre foi um elemento importante na cultura filipina. Sensitivos, adivinhos e curandeiros são uma parte forte de um sistema de crenças que convive lado a lado com a religião num país onde mais de 80% da população são católicos. Nas Filipinas, a crença de que os espíritos do outro lado continuam tomando conta das necessidades dos vivos é tão comum que este executivo internacional contratou 15 sensitivos para ajudá-lo a resolver o assassinato de sua família. Mas ele afirma que foi esta mulher que o ajudou a encontrar as respostas. Ele está totalmente arrasado. Jink, mantendo sua identidade em sigilo, ofereceu-se para ajudar Visconde a conectar-se com o mundo dos espíritos. Quando nós iniciamos a sessão, eu abri uma linha. A linha é como um interurbano com o divino. Durante uma das primeiras sessões, Jink afirmou ter ouvido uma garotinha cantando. Visconde imediatamente reconheceu a música. Era uma canção que ele havia cantado muitas vezes com Jennifer, de 7 anos. E para Visconde, era uma prova de que Jink havia feito um contato. Através de Jink, Jennifer revelou que Carmela, sua irmã mais velha, conhecia o assassino. Ela disse que Carmela sabia quem eram e que eles iriam para a cadeia. Poderia levar algum tempo, porque aquelas pessoas eram de uma família muito influente. Com aquela informação, Visconde escreveu uma lista de suspeitos em potencial, incluindo os amigos de Carmela. A sensitiva usou a lista para pedir orientação aos espíritos. O que eu percebi naquela lista de nomes que me entregaram foi que a aura daquela pessoa em particular estava com muitas pontas. Essas pontas significam que havia muito ódio, muita raiva. Em um outro nome que se destacou, a aura estava recolhida. Este recolhimento significaria negação. A aura de ódio apareceu em torno do nome Hubert Webb, filho de um senador filipino. De acordo com Visconde, Hubert Webb tentara namorar sua filha Carmela sem sucesso. Visconde acreditava que Hubert havia planejado o assassinato múltiplo, movido por vingança. Mas ele não possuía evidências concretas. Hoje, Lauro Visconde vive na mesma casa onde aconteceram os terríveis assassinatos. Ele diz que continuar lá mantém viva sua memória. Bom, foi aqui neste quarto que a tragédia aconteceu. Era aqui que minha mulher, Estelita, estava caída, ensanguentada. E Jennifer também estava ali, assassinada com 19 facadas. Carmela havia sido arrastada para este canto, onde foi amarrada, violentada e recebeu diversas facadas. Quando Jink veio pela primeira vez à casa, ela disse que imediatamente sentiu a aura deixada pelo crime. No caso Visconde, as paredes da casa, a aura do quarto ainda estava bastante recente.
Mas foi fora da casa que Dink afirmou ter sentido alguma coisa que a Secretaria Nacional de Investigação das Filipinas não tinha conhecimento. Uma evidência que viria a definir a resposta para aquele caso de homicídio. Eu vi, através das paredes da casa, que havia uma mulher espiando pela janela. De acordo com Visconde, a polícia se recusou a levar esta evidência a sério. E a cúmplice desconhecida permanecia sendo um mistério. 5 anos depois do assassinato, a polícia teve uma notícia surpreendente. Jéssica Alfaro, de 31 anos, ex-usuária de drogas, confessa, revelou sua participação no crime. Incomodada pelo sentimento de culpa, Jéssica Alfaro confessou ter sido cúmplice no assassinato. Estávamos sob a influência das drogas naquele dia. Também afirmou para a mídia que havia sido deixada de guarda fora da casa, confirmando a visão que Dink descrevera. E o mais importante, Jéssica Alfaro apontou Hubert Webb como o assassino. Eu decidi me entregar. Agora depende deles acreditarem ou não, mas por fim a verdade vai aparecer. Visconde finalmente conseguiu o que queria, uma testemunha para ajudar a polícia a condenar o homem que matara sua família e confirmar o que a detetive sensitiva já havia dito a ele 5 anos antes. Você é Hubert P. Webb? Sou. Em janeiro de 2000, depois de 8 anos e meio de controvérsia, Hubert Webb e 5 outras pessoas foram colocadas atrás das grades, onde estão agora cumprindo prisão perpétua pela participação no brutal assassinato de Jennifer, Carmela e Estelita Visconde. Será que esta sensitiva falou mesmo com os espíritos? Se não, diz Visconde, como ela teria sido capaz de dar a ele as respostas muito antes da polícia conseguir as provas? Ele tinha certeza. Ele sabia que seria apenas uma questão de tempo para que se fizesse justiça. Para Visconde, o que importa agora é que ele acredita que sua família pode finalmente descansar em paz, graças ao extraordinário dom de uma sensitiva e ao poder da sua fé. Histórias como esta não são incomuns nas Filipinas, onde os vivos frequentemente buscam a orientação e os conselhos do mundo espiritual. No saguão deste edifício comercial de Manila, um grupo de sensitivos está tentando fazer contato com os mortos. 2 homens pularam da passarela ali em cima, do 8º andar. E nós viemos aqui para descobrir se conseguimos conversar com eles e saber se podíamos ajudá-los a prosseguir. Tony Pérez é escritor e palestrante acadêmico sobre magia e fenômenos sobrenaturais e fundador de um grupo singular de sensitivos, conhecido como Buscadores de Espíritos. Rosa, você está vendo algum dos 2 homens? Sim. Eu estou vendo claramente agora que está mais escuro. Mike, entre em Rosa e veja se consegue se projetar astralmente para o passado. Eu o vejo caindo e gritando e... Alguns segundos depois ele cai no chão, o rosto para baixo. Está procurando orientação espiritual? Os buscadores de espíritos atendem 24 horas por dia por telefone qualquer necessitado. É um serviço social singular para a comunidade. Podemos estar aí no sábado às 9 da noite. Eles são detetives sensitivos, uma espécie de caça-fantasmas, apesar de Pérez discordar. Algumas pessoas nos chamam de caça-fantasmas, mas não é exatamente isso que somos. Não espantamos os espíritos, porque acreditamos na coexistência. Algumas pessoas nos consideram como um esquadrão de emergência espiritual ou uma equipe da SWAT para os espíritos. E, de certa forma, é verdade. E não são apenas os vivos que requisitam Pérez e sua equipe. Às vezes, ele afirma, a solicitação vem do outro lado. No caso de Philip Pestano, Pérez lembra-se de ter atendido ao pedido desesperado de um espírito para limpar seu nome e denunciar seus assassinos. Em 27 de setembro de 95, o oficial da Marinha Philip Pestano morreu com um ferimento a bala na cabeça enquanto em serviço. Quando seus pais foram levados à cabine do filho, encontraram um bilhete suicida a seus pés. Mas os Pestanos suspeitavam de fraude, porque apenas 2 dias antes,
um telefonema misterioso tinha avisado a eles que Philip estava em perigo. Nós vimos nosso filho caído sobre a cama. Então eu segurei meus braços. E a minha esposa também. E eu disse a ele silenciosamente que eu faria de tudo para descobrir a verdade. A família desolada procurou os buscadores de espíritos. O filho deles havia cometido suicídio? Se não, quem eram os assassinos? E por que haviam matado Philip? Pérez ficou atraído pelo caso e concordou em ajudar os pestanos, fazendo uma sessão na residência da família. Ele está atrás do pai. Está atrás do ombro de seu pai. Rosa foi o canal. Eu pedi que membros da família ficassem conosco no círculo. E então nós não precisamos chamar Philip. Ele já estava lá. Eu vi Philip com uma camisa branca e jeans. E ele me deu todos os detalhes dos fatos no dia do assassinato. De acordo com Rosa, colega de Pérez, o espírito de Philip descreveu como 3 tripulantes do navio entraram em sua cabine, obrigaram-no a se ajoelhar e então atiraram em sua cabeça. Deixando uma poça de sangue perto da porta, eles arrastaram seu corpo para a cama, colocaram a arma ali perto e forjaram apressadamente o bilhete suicida. Enquanto eles tentavam colocar Philip na cama, Eros ouviu dizer o Incanindu. Essas são palavras Cebu. Rosa não é de Cebu e não conhece a língua. Então, um daqueles tripulantes do navio era de Cebu. Por isso ele disse Canindu. O que isso quer dizer é, assim está bom, a posição. Através da comunicação com os espíritos, Rosa também revelou o possível motivo para o assassinato de Philip. Ela disse que Philip contou que alguns oficiais a bordo estavam ligados ao contrabando ilegal e, quando ele se recusou a participar, decidiram matá-lo. A mensagem principal de Philip era simplesmente que ele não havia cometido suicídio, não havia dado um fim à própria vida, tinha sido assassinado. Era isso que ele queria que a família soubesse e que ele estava vivo e muito bem no mundo espiritual, mas queria justiça. Apesar de ninguém ainda ter sido indiciado pela morte de Philip Pestano, a Marinha concordou em corrigir o boletim de ocorrência e suicídio para homicídio. Segundo Pérez, isso não foi suficiente para Philip, pois o espírito pediu a ele para fazer mais uma coisa: limpar seu nome. Já no fim da jornada, Philip veio a mim e perguntou se eu escreveria a sua história. E no início eu disse que não. Por fim, Pérez concordou e escreveu um livro chamado Um Jovem Clama por Justiça do Além-Túmulo. Eu tento passar suas mensagens sobre justiça, sobre a verdade, sobre a corrupção. Ele era uma pessoa que podia me fazer mudar de ideia, mesmo não estando comigo fisicamente. Eu acho isso fantástico e é assim que os espíritos nos afetam, estejamos ou não conscientes disso. Você vê o vento? Não. Mas nós sentimos os efeitos do vento. Nem todas as pessoas veem o que os sensitivos ou clarividentes podem ver, mas todos podem sentir os efeitos do mundo invisível. É como o vento, entende?